Som. Bom dia, igreja. Bom dia. Uma alegria estar aqui novamente. Nós terminamos o nosso estudo de Filipenses no último culto e iremos começar o livro de Atos agora em fevereiro. A gente estou por começar junto com os PGMs, tá? Mas eu vou propor aqui a gente fazer uma minissérie aqui. E vou trazer para a gente fazer esse domingo que vem, a carta de Tito. Não é Tote, Tito. Então, antes de começarmos, baixe as cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, no nome do Filho Jesus, porque o Senhor é nosso Rei, Pai. Nós cantamos aqui, Senhor, bendito és tu, Senhor, que é o Rei do Universo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai. Obrigado a Deus, porque pela tua soberania, Pai, tudo acontece conforme a tua vontade, Senhor. Obrigado por esse dia, ó Deus, que seja a tua palavra, não a dos homens, ó Pai. Ó Deus, fala conosco, Senhor, e que o teu ensino, Senhor, entre no nosso coração e transforme o nosso viver, ó Pai. Nós te agradecemos e pedimos em nome do Filho Jesus. Amém. Então a carta de Tito, ela foi escrita por Paulo. E que junto com as cartas de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, elas são chamadas de epístolas pastorais, por apresentarem princípios para o cuidado pastoral das igrejas e as qualificações necessárias para os ministros. Martim Lutero escreveu que é uma breve epístola, mas apresenta exemplo tão perfeito da doutrina cristã e é redigida com tanta perícia que contém todo o necessário para o conhecimento e a vida cristã. É uma carta pequena, né? Tem 3 capítulos. E a passagem mais valorizada aqui da carta de Tito, né, talvez seja Tito 2, 11 e 14. Vamos abrir lá, só para a gente ver. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa talvez seja a passagem mais valorizada da carta de Tito. Mas o tema, o versículo-chave da carta é Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. É um convite a boas obras em Cristo Jesus. Enquanto Timóteo trabalhava na metrópole de Éfeso, Tito estava ocupado na ilha de Creta. Então Timóteo foi cuidar da igreja em Éfeso, Tito veio cuidar da igreja em Creta. Ele estava em Creta, né, nesse momento. Tito era um cristão grego. A gente vê isso lá em Gálatas 2:3. Segura Tito aí. Vai passear bastante.
Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então ele era grego, né? Que havia servido a Paulo com grande zelo em missões especiais na igreja em Corinto. Vamos abrir lá, 2 Coríntios 7, do 13 ao 14. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos nós. 2 Coríntios 8, 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. 8,16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. 8,23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas de glória de Cristo. 12,18. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Então, Tito era um cooperador de Paulo e trabalhava, né, trabalhando numa missão especial na igreja de Corinto. Tanto que ele é muito citado na segunda carta aos Coríntios. E ao que parece, assim como Timóteo, a gente vê isso lá em 1 Timóteo 1,2, não precisa abrir, Tito havia aceitado a Cristo pelo ministério pessoal de Paulo. A gente vai ver isso, a gente vê isso lá em Tito 1,4, né, quando Paulo fala: Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor. Paulo escreve, né, meu companheiro e cooperador, a gente viu isso lá em 2 Coríntios 8,3. Né? Mas as pessoas da ilha de Creta não eram das mais tratáveis. Eram pessoas difíceis. E Tito estava ficando desanimado. É provável que fosse jovem como Timóteo. Mas ao contrário de Timóteo, Tito não tinha uma predisposição para timidez, nem problemas de saúde. Nós vemos isso nas cartas da Timóteo, Paulo falando de alguns problemas que Timóteo tinha de saúde. Paulo havia estado com Tito em Creta e deixara lá para corrigir o que não estava em ordem, uma vez que havia judeus em Creta, em Pentecostes. Nós vemos isso lá em Atos 2,11. É possível que esses cristãos lá em Pentecostes, esses judeus que escutaram a palavra, tenham levado o evangelho à sua terra de origem, a Creta. Assim, por que Paulo deixa Tito em Creta? Precisamos de alguém aqui para iniciar, para corrigir as coisas que foram levadas. E Tito enfrenta uma série de problemas. As igrejas necessitavam de líderes qualificados e os diversos rebanhos dentro das congregações precisavam ser pastoreados. Um grupo de falsos mestres tentavam misturar a lei judaica com o evangelho da graça. Em quantas igrejas nós não vimos isso? Né? Vimos na carta de Filipenses, na carta de Colossenses, né? E em Creta também estava acontecendo a mesma coisa. Enquanto alguns dos cidadãos gentios abusavam da mensagem da graça, transformando-a em licenciosidade. Então, muitos problemas. Né? E Paulo então deixa de falar: preciso que você coloque as coisas em ordem em Creta. Os habitantes de Creta eram, por natureza, pessoas difíceis. Nós vamos ver isso lá em Tito 1,12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos.
Então, eram pessoas muito difíceis para lidar. E Tito precisava de paciência e de um amor extraordinário. Teria sido fácil para Tito receber um chamado de Deus para ministrar em outro lugar. Ah, gente, não, obrigado, mas eu vou para outro lugar que não dá. Mas ele perseverou e terminou seu trabalho com qualidade, com perseverança. E ao ler e estudar essa carta, vemos que se trata de uma versão resumida da primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. No primeiro capítulo, Paulo lembra Tito de 3 responsabilidades que lhe cabem e que veremos hoje, mas que cabe não só a Tito, mas a cada um de nós. Então nós vamos estudar hoje o primeiro capítulo de Tito. Então vamos abrir lá, vamos ler parceladamente. Então, primeiro vamos ler do versículo 1 ao 4. Então, lembrando o tema da carta, né? Os cristãos devem manter as boas obras. Os cristãos devem manter as boas obras. E nesse primeiro estudo de hoje, o tema do nosso estudo é a organização da igreja. Então vamos lá. Tito 1, do 1 ao 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Senhor. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui, nessa breve saudação, até longa, né? Olhando bem, Paulo enfatiza a importância da palavra de Deus e podemos entender aqui a relação entre o ministério de Paulo e a palavra de Deus. Então, nessa introdução, nós vemos uma riqueza de detalhes de Paulo. Porque a primeira responsabilidade que ele dá a Tito e que dá a cada um de nós é a pregação da palavra. Nós vemos aqui quatro pontos, 4 frases que tornam isso uma verdade. O primeiro nós vemos ali no versículo 1, na parte A, promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé que é dos eleitos de Deus. O ministério de Paulo era governado pela palavra de Deus. Ele era um servo de Deus e um mensageiro enviado. Enviado com uma comissão especial por Jesus Cristo. O propósito do seu ministério era compartilhar a fé, de uma certa forma, fazer um evangelismo, que é o conjunto de verdades contidas na palavra de Deus. E para os eleitos, né? Quem são os eleitos? Aqueles que entregaram a vida a Cristo. Então, a primeira, dentro da responsabilidade de pregar a palavra, o que a gente vê em relação do ministério de Paulo com a palavra de Deus é pregar a palavra. Evangelismo. O ministério dele era governado pela palavra de Deus. E ele tinha uma missão especial, de levar a palavra. E que é a nossa missão. É um mandamento que Cristo nos deixa. O segundo ponto que nós vemos aqui sobre a pregação da palavra, e que ele deixa para Tito e para todos nós, é
a verdade segundo a piedade. Vemos ali no versículo 1, na parte B, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A piedade é um conceito importante nessa carta. Apesar do termo a gente vê ele apenas uma vez. Mas, explícito uma vez, mas ele é importante na carta inteira. Mas a referência repetida a boas obras enfatiza esse tema. Então a palavra piedade é usada uma vez, mas a ênfase em boas obras fortalece o termo piedade. Nós vemos ali em Tito 1,16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. 2,7. Tornar-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade e reverência. No 2,14, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 3.1. Lembrar-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. 3.5. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 3.8. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E 3.14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Então, piedade, por mais que tivesse escrito uma vez, ela é fortalecida quando Paulo reforça a importância das boas obras. A verdade do Evangelho transforma uma vida de impiedade em uma vida de santidade. E que é a parte da educação. Promover o conhecimento da verdade. Ele está falando para Tito, mas que cabe a cada um de nós evangelizar, educar. Infelizmente, muitos dos que frequentavam a igreja de Creta, como alguns membros das congregações de hoje em dia, professavam ser salvos, mas levavam uma vida que negavam a profissão de fé. Olha lá o capítulo 1, versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Professavam a fé, mas negavam essa profissão, que viviam de outro jeito. A fé em Cristo Jesus não apenas salva e torna a vida piedosa hoje, como também nos dá esperança para o futuro. E nós vimos lá no versículo 2, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu. As promessas de Deus dão segurança para o futuro. E Deus não pode mentir. Segura aí, Números 23:19. Lucas, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Deus não mente, ele não é homem para que minta. E Paulo reforça, o Deus que não pode mentir. Então, nós vivemos na esperança para o futuro. Temos promessas a serem cumpridas. Ele vai cumprir, porque ele não mente. Somos nascidos de novo para uma viva esperança. Isso é dito lá em 1 Pedro 1,13. Mas, não precisa ver. Mas pois cremos no Cristo vivo, não no Cristo morto. Ele ressuscitou. Paulo fala que se ele não ressuscitasse,
em vão era a nossa pregação, mas ele ressuscitou. Nós cristãos temos a vida eterna agora. Vemos isso lá em João 3,16. 3,16. Mas quando Jesus voltar, desfrutaremos a vida eterna de maneira ainda mais maravilhosa. Terceiro ponto que nós vemos aqui sobre a pregação da palavra. Ela é por mandato de Deus. Vemos aqui no versículo 3. Em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Senhor. Então, para Paulo, isso foi mandato para ele. A pregação da palavra. Deus revela a sua mensagem por meio da pregação. Não se trata de uma referência ao ato de proclamar a palavra, mas do conteúdo da palavra. O que você está levando? A importância não era só falar, era o conteúdo. Falar, tinha muitas pessoas falando. E era um dos problemas aqui, pessoas falando besteira. Então, o conteúdo, o que nós estamos levando? Isso Paulo está trazendo aqui. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vemos isso lá em 1 Coríntios 1, 21. A pregação do Evangelho foi confiada a Paulo. Ele fala aqui, me foi confiado. Que por sua vez confiou a Tito. Ele está passando isso para frente. Esse ministério estava em conformidade com as ordens de Deus e não foi dada por homens. Vamos ver lá, Gálatas 1, 10 a 12. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, é mandato para ele. Ele passa isso para Tito. Ele está passando isso para nós. Nós devemos ter esse mandato, levar o conteúdo correto às pessoas. E o título Salvador é repetido com frequência em Cristo. Nós vemos aqui no final do 3, no mandato de Deus, nosso Salvador. Nós vamos ver isso com frequência. A palavra escrita dada por Deus revela o Salvador. A Bíblia revela o Salvador. Pois é dele que o pecador precisa. A graça de Deus traz salvação, não condenação. Ele veio para que aquele, não é para todos. A salvação é para todos, mas é para quem crê. Está aberto. Não tem uma condenação feita para alguém já. Fulano está condenado já. Não, está aberto. Se ele crê, será salvo. Jesus poderia ter vindo ao mundo como juiz, mas escolheu vir como salvador. E essa é a mensagem que Paulo leva. A mensagem da salvação. E o quarto ponto que nós vemos aqui sobre a pregação da palavra é que é segundo a fé comum. Versículo 4. Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. O termo comum aqui não é de simples, comum entre todos aqui, mas é ter em comum. O que temos em comum. Não que a fé fosse algo banal. Não, a fé que nós temos em comum aqui. A fé pertence a todo o povo de Deus, não apenas a algumas pessoas. Cabe nós trabalharmos. Cristãos de diferentes denominações podem ter características distintas, mas todos os que possuem a mesma fé salvadora compartilham da nossa comum salvação. Vemos lá em Judas 3.
Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-vos convosco. A nossa comum salvação. Ah, mas os irmãos estão em outra igreja. Se eles compartilham da mesma salvação, compartilhamos da mesma fé. Por mais que outras características sejam diferentes, desde que não entre em heresia. Há um corpo definido de verdades confiado à igreja. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Qualquer ensinamento que desvia a fé comum é falso e não deve ser tolerado na congregação. Então, qualquer termo, ensino que desvie da fé comum, que é a fé que a Bíblia fala, sois salvos mediante a fé, não de obras, qualquer coisa diferente disso é falso. E ao recapitular essas 4 declarações que nós vemos aqui, nós vemos que Paulo relaciona tudo em seu ministério à palavra de Deus. Não tem como sair da palavra de Deus. Muitas pessoas querem enriquecer, deixa eu pegar outros livros aqui. Gente, é a palavra de Deus. Não tem livro para complementar. O cânon está fechado já, a vara de medir. E muitas pessoas queriam complementar com outras coisas. E Paulo sempre reforçou isso, gente. Pregação da palavra de Deus, da Bíblia. Não precisamos complementar com outras coisas. Ah, mas Santo Agostinho, gente, se não está aqui, não é a palavra de Deus. Simples. O seu chamado e sua pregação dependiam da fé em Cristo. O apóstolo desejava que Tito compreendesse tal fato e que colocasse a palavra de Deus como prioridade em seu ministério. Não tem como ter um ministério sem estar linkado à palavra de Deus. Isso que Paulo está trazendo à tona aqui para Tito e para nós hoje. E ele queria que Tito compreendesse o fato de colocar a palavra de Deus como prioridade do ministério de Tito. As igrejas locais devem ser escolas bíblicas, em que a palavra de Deus é ensinada de maneira sistemática e prática. Mas cabe a cada membro da igreja trabalhar a palavra de Deus em qualquer lugar. Está em casa? Trabalha a palavra de Deus. Está no trabalho? Trabalha a palavra de Deus. Então, primeira responsabilidade que Paulo dá a Tito e que dá a todos nós: pregar a palavra. Segunda responsabilidade que Tito dá aqui é sobre qualificação. E aqui nós vamos ver qualificações voltadas a líderes da igreja. Porque lembra que estava uma bagunça e foi mandado para organizar. Mas que não pode ficar só preso aos livros. Isso aqui é só coisa do pastor. Tem que cabe a nós. Nós vamos ver isso, eu lembro aqui do 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são de insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem.
Então, um dos motivos pelos quais Paulo deixou Tito na ilha de Creta é apresentado aqui, que foi para que organizasse as congregações locais, versículo 5. Pondo em ordem as coisas restantes. Essa expressão é um termo médico e se refere a endireitar um membro torto. Então, quem já quebrou o braço, né? Quem teve problemas de endireitar não é fácil, né? É trabalhoso, demora um tempo, mas precisa ser preciso, senão o negócio fica mais torto ainda, vai para o outro lado. Tito não era o ditador espiritual da ilha, mas sim o representante apostólico oficial de Paulo, com autoridade para realizar sua obra. Quem é representante de Deus hoje na Terra? Somos nós, somos embaixadores de Cristo. O que um embaixador é? É um representante. Faz parte da missão que Deus dá lá na criação do homem, representar a glória de Deus. Fazia parte da política de trabalho de Paulo ordenar presbíteros nas igrejas que começavam. Nós vemos isso lá em Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então Paulo ia, criava a igreja, deixava alguém para o próximo. Assim foi as viagens missionárias. Mas o apóstolo não havia ficado tempo suficiente em Creta para ordenar esses líderes. Então não tinha um líder ordenado em Creta. Por isso que ele manda Tito, vai lá e coloca as coisas em ordem. Nós vemos aqui uma série de qualificações que já é discutido lá em Timóteo. Timóteo também tem um rol das qualificações do presbiterato. O fato de esses critérios aplicarem-se aos cristãos da ilha de Creta, bem como aqueles da cidade de Éfeso, comprova que o padrão de Deus para os líderes não varia. Quando ele manda a carta para Timóteo, Timóteo está em Éfeso. Então ele vai para uma grande igreja e para uma pequena igreja, Paulo dá a mesma atribuição. Então não tem, que na minha igreja o pastor pode fazer isso, na outra igreja o pastor não pode. Isso não está aqui, é o mesmo padrão para todos. Tanto as igrejas das cidades grandes como aquelas das cidades pequenas precisavam de pessoas piedosas nos cargos de liderança. Vejamos agora o que Paulo fala aqui. Né? Versículo 6, né? Que tenham filhos crentes. Os filhos dos presbíteros devem ser cristãos. Afinal, se um servo de Deus não pode ganhar os próprios filhos para Cristo, como esperar ser bem-sucedido com os de fora? E cabe aos irmãos fiscalizar isso. Daniel, você não tem filho crente, seu filho não é crente. Então, se você não soube lidar com o de dentro, como você vai lidar com o de fora? Você não está qualificado para estar aqui. Trata-se do mesmo princípio que Paulo enfatiza lá em Timóteo. A vida e o serviço cristão devem começar no lar. Os filhos dos presbíteros não apenas devem ser salvos, mas também ser bons exemplos de obediência e dedicação. Olha lá, não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Caso pudessem ser acusados de dissolução, vida desregrada, ou insubordinação, desobediência, incapacidade de sujeitar a autoridade, desqualificaria o pai para o presbitério. Devemos hoje continuar isso. Vocês têm total autoridade bíblica para fiscalizar os meus filhos e falar, se eles não estão, eu não posso estar habilitado para estar aqui. Assim como qualquer outro presbítero. É evidente que isso
se aplica aos filhos de quem ainda vivem com a família sob a autoridade do pai. Né? Uma vez que ele se casa e sai da autoridade do pai, se ele fizer alguma coisa, já não é mais falta do pai. O pai sábio ganha a própria família para Cristo e lhes dá a oportunidade de crescer antes de ir para o seminário. Teríamos menos desastres no ministério se essa política fosse seguida com mais frequência. Agora, é responsabilidade só do presbítero que é filho crente? Cada um de nós, membros sentados, temos essa obrigação também. Ah, não, isso aí é só do pastor. Cabe a cada membro da igreja doutrinar. Lá em Deuteronômio 6, quando a gente apresenta uma criança aqui, é muito falado esse versículo. Tu inculcarás, amarás teu Deus no teu coração, toda sua força. Tu inculcarás o teu filho andando, sentado, deitado, meditando. Eu estou estudando Juízes, e Juízes tem um ponto muito interessante, que é sempre assim, cada um fazia o que era reto, segundo a sua visão, e cada vez vinha uma geração que não conhecia Deus. Tinha duas responsabilidades básicas do Deuteronômio. O pai ensinar o filho, e os sacerdotes lerem Deuteronômio uma vez a cada ano sabático. Se cada vez vinha uma geração que não conhecia Deus, onde estava o erro? Os pais e na liderança espiritual. Os dois. Então Paulo está trazendo à tona esse espírito lá de Deuteronômio, gente. É do presbítero, mas também é de cada um de vocês. Segunda qualificação, despenseiros de Deus. Vemos lá no 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Um despenseiro não possui coisa alguma. Antes, administra tudo o que o seu senhor lhe confia. Talvez o despenseiro ou o mordomo, também usado, mais conhecido, seja José, que tinha controle absoluto sobre todas as posses de Potifar. E depois passou a ter do faraó. A característica mais importante do despenseiro é a sua fidelidade. Porque não é seu. Você tem que fazer aquilo funcionar. Potifar, ele sai, quando entra Josué, quando sai Josué, ele está infinitamente mais organizado, mais próspero pela organização que José teve. Mas nada era de José. José trabalhou aquilo, fez aquilo, mesmo não sendo dele. Deve usar o que lhe é confiável para o bem e para a glória de seu Senhor, não para os próprios interesses. Ele deve ser fiel a usar todos esses recursos para honrar a Deus e edificar a igreja. Isso no presbítero. Mas todos nós somos despenseiros de Deus. Todos nós temos coisas que Deus nos deu e temos que usar isso e fazer isso prosperar. É evidente que todos os cristãos, não apenas os pastores, devem ser despenseiros fiéis. Terceira qualidade, não arrogante. Lá no 7 ainda, né? Não arrogante. Um presbítero não deve ser inflexível, sempre fazendo pressão para que sua vontade prevaleça. Falando aqui, apontando o dedo para mim. Por certo, os membros da igreja devem respeitar e seguir a liderança do presbítero, mas devem estar certos de que ele é, de fato, um líder, não um ditador. Um pastor inflexível é arrogante, não aceita as críticas e sugestões dos membros da sua igreja e impõe sua vontade em todas as coisas. Também cabe aos membros. Um membro inflexível, o que ele faz? Não aceita a correção. A gente fala, irmão, aconteceu tal coisa, acho que você devia fazer assim. Não, estou certo.
Então, qualificações que são dos pastores, mas que são também de cada um de nós da igreja. Não irracível, porque é irracível, né? Dado à ira, né? Mas também não dado ao vinho, não violento, né? O texto, te vê aqui, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, por ganância. Ou seja, não se deve se irritar com facilidade. Aí também estou apontando para mim. Isso é um problema se eu não cuidar. Né? Mas o pastor não deve se irritar com facilidade. Né? Existe uma ira justa contra o pecado, mas grande parte de nossa ira é injusta e dirigida a outras pessoas. O homem reto deve irar-se diante da injustiça e não das coisas comuns, né, do dia a dia. Quinto ponto, amigo do bem. Né? Vemos no 8 ali, amigo do bem. Isso inclui a amizade com pessoas boas e o gosto por bons livros, boa música, boas causas e muitas outras coisas boas. O homem bom é aquele que tem um coração bom e se cerca de pessoas boas. É difícil crer que um servo de Deus consagrado se envolveria com coisas nocivas a ele e a sua família. Eu tenho que me cercar do quê, gente? Coisas boas. Faz sentido para um cristão estar se cercando de coisas ruins? Música ruim, pessoas ruins, se não é para a gente estar levando a palavra, é para a gente estar se cercando dela. Pessoas nocivas. Sexto ponto, justo. Uma boa tradução para esse adjetivo é direito. Deve ser um homem de integridade, fiel à sua palavra e que pratica e prega. Sua conduta é reta. Sétimo, piedoso. Tudo no 8. Esse termo dá a ideia de pureza e santidade. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O radical da palavra santo significa diferente. Os cristãos são diferentes dos pecadores perdidos, pois pela graça de Deus são novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Então, diferente. Piedoso é ser diferente. Sermos separados. Oitavo, que tenha um domínio de si. Um termo sinônimo é disciplinado. O pastor deve ter disciplina quanto ao uso do seu tempo, a fim de fazer todo o seu trabalho. Deve ter disciplina quanto aos seus desejos. Deve ter a mente e o corpo sob controle, sujeitando o Espírito Santo. Mais uma vez, é só para o pastor? Para cada um de nós. Nono, apegado à palavra fiel, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Paulo gostava de usar o termo fiel. A palavra de Deus ela é fidedigna, pois Deus não pode mentir. Falei isso lá em cima. Uma vez que a palavra é fiel, os que ensinam e pregam a palavra também devem ser fiéis. Senão eu sou o quê? Um hipócrita. Prego e não vivo aquilo que faço. Fala. O pastor deve ser fiel. E os membros devem ser fiéis. Porque os membros também têm que pregar a palavra. Paulo volta a falar da sã doutrina. É a doutrina salutar que promove o crescimento espiritual. Assim, os presbíteros têm dois ministérios com respeito à palavra de Deus. Edificar a igreja pela sã doutrina e rejeitar os falsos mestres que espalham doutrinas perniciosas. Mas também cabe a cada irmão rejeitar os falsos mestres, edificar a igreja. O membro ingênuo que declara, não quero doutrinas, prefiro devocionais práticas, não sabe o que está falando. Sem a verdade,
Ou seja, sem a doutrina bíblica, não há ajuda nem saúde espiritual. A menção aos que se opõem à verdadeira doutrina leva Paulo à nossa terceira responsabilidade. Então, segunda responsabilidade, qualificações da liderança, mas que são qualificações nossas também. Porque nós fazemos lideranças no nosso lar, na nossa vida, no nosso trabalho, cabe a cada um de nós. Então, terceiro ponto, primeiro, pregação da palavra, segundo, liderança espiritual, qualificação espiritual, e terceira responsabilidade que Paulo deixa aqui para Tito e que é para cada um de nós: calar os falsos mestres. Vamos ver ali do 10 ao 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe-ganice. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendei-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, é preciso fazer calar. Então, terceira responsabilidade do cristão, do presbítero, do Tito, do presbítero, mas também dos membros: calar os falsos mestres. Não tardou para que os falsos mestres surgissem na igreja primitiva. Em todo lugar onde Deus semeia a verdade, Satanás logo aparece para semear mentiras. E Tito enfrentava esses inimigos. Mestres que ensinavam uma mistura de legalismo judaico, tradições humanas e misticismo. Vemos isso lá em Colossenses, em Filipenses. E Paulo ele apresenta três fatos sobre esses falsos mestres. Primeiro, o que eles eram? O que eram os falsos mestres? E Paulo não tem nada de bom para dizer deles. Ele nunca fala nada de bom dos falsos mestres. Eles se recusavam a submeter a palavra de Deus ou a autoridade do servo, insubordinados. Ele chama isso lá no 10. Eram pauradores frívolos. Paulo usava umas palavras difíceis. O que é pauradores frívolos? Suas palavras impressionavam as pessoas, mas não tinham qualquer conteúdo ou substância. Então, pessoas que vêm aqui, falam, impressionam as pessoas, mas quando você vê o conteúdo, você fala assim: peraí, mas não tem nada. Gesticula, fala muito bem, mas não tem conteúdo nenhum. Além disso, falavam demais e faziam de menos. Sabiam dizer aos outros o que fazer, mas eles próprios não praticavam o que pregavam. Vemos isso lá no 16. O mais triste é que enganavam as pessoas com suas doutrinas falsas. Afirmavam ensinar a verdade, quando de fato enganavam e iludiam. Uma vez que eles próprios eram enganados por Satanás, enganavam aos outros, ensinando o que não deviam. Lá no versículo 11. É preciso fazer calar, porque amam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve. Eram carnais e humanos, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Em vez de colocar em prática as coisas belas da vida espiritual,
viviam em função dos próprios apetites. Ventres preguiçosos, gordos espiritualmente. Em vez de colocar em prática, Paulo usa adjetivos extremamente fortes. Esses homens não eram apenas feras, eram feras terríveis. Além de glutões, eram preguiçosos, porque iam na casa dos outros para levar a palavra, para comer o que estava lá. Eram celebridades, não servos. Cuidado com as celebridades. Com aquele que vem aqui para dar o show. Preste atenção no conteúdo da palavra. Viviam às custas de seus seguidores. Paulo resume o caráter dos falsos mestres lá no versículo 16. Abomináveis. Paulo usa a palavra pesada para falar sobre essas pessoas. Ou seja, eram detestáveis, repulsivos. Cristãos que tivessem bom senso espiritual se sentiriam absolutamente enojados com o caráter e a conduta desses homens e jamais os seguiriam. O adjetivo reprovados aqui significa literalmente incapazes de passar no teste. Então, o que eles eram? Abomináveis, feras terríveis. Falavam que não deviam, insubordinados. Tem nada de bom. Tem nada de bom que Paulo fala dessas pessoas. Devemos nos ater a isso. Não, é uma responsabilidade. Paulo dá a Tito aqui, e que é para todo o líder, mas é para todo mundo. Façam calar essas pessoas. Está num lugar, começou a ver alguém falando asneira. Espera aí, o que você está falando? Baseado em quê? É nossa responsabilidade. Porque são abomináveis, são abominações. O segundo ponto que Paulo traz aqui. O que eles faziam? Então, o que eles eram, ele explica o que eles eram, abominações, e explica o que eles faziam. Né? E estava claro que falsos mestres contavam mentiras de casa em casa, e desse modo perturbavam a fé do povo. Famílias inteiras eram afetadas por suas doutrinas perniciosas. Dentre outras coisas, ensinavam o legalismo judaico. Vimos aqui da circuncisão. Que Paulo rejeitava. Nós vimos isso em Colossenses, vimos isso em Filipenses. O legalismo judaico era reprovado por Paulo. Também ensinavam fábulas judaicas, uma expressão que provavelmente descreve interpretações fantasiosas das genealogias do Antigo Testamento. Muitas vezes a gente já escutou que, mas isso aqui é fábula. Né? Jonas, isso aqui é uma fábula, onde já se viu? Gente, nós cremos na verdade bíblica. E Deus não mente. Sansão, isso é uma fábula. Eu tinha gente trazendo fábulas, né? Isso aqui é como se fosse Chapeuzinho Vermelho. Coloca no mesmo patamar das fábulas germânicas que nós vemos hoje. Né? Os irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho, Ave Maria. Uma vez que as primeiras congregações da igreja primitiva reuniam-se nos lares, né? Nós vimos isso lá em Filipenses, Paulo começando o ministério na casa das pessoas, né? Lá em Atos, né? Que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Uma vez que eram feitos nos lares, é fácil entender como casas inteiras foram afetadas pelos falsos mestres. Então hoje, quem tem um grupo de estudo bíblico em seu lar deve ter cuidado para não deixar que visitantes apareçam com doutrinas estranhas. E existem seitas que fazem isso. Colocam pessoas na casa para ensinar doutrinas estranhas. Elas procuram reuniões justamente com o propósito de infiltrar pessoas e ganhar convertidos.
Então, precisamos fazer calar. Cabe a nós também fazer calar essas pessoas. A gente está no nosso PGM. PGM, né? Está sendo repetido, né? É o grupo que tem que ser cristãos não cristãos. Então, em algum momento vai vir não cristãos. Em algum momento vão falar coisas. Nós temos que ter cuidado. E também corrigir em amor, corrigir de forma amorosa, de forma, como pode dizer, elegante. Tudo bem, você está falando aqui no sábado, né? Deixa eu te falar aqui, né? Então, nós temos que ter cuidado, porque pessoas vão aparecer. E devemos ter esse cuidado para não deixar isso nos contaminar. E Paulo também fala, então Paulo fala aqui quem eles eram, fala o que eles faziam e fala por que eles faziam. Nós vemos aqui, lá no 11, ensinando que não deve por torpe ganância. A motivação principal desses falsos mestres era ganhar dinheiro por torpe ganância. Não ministravam a igreja, usavam a religião para encher o próprio bolso. Isso explica porque Paulo coloca como requisito para o presbítero não ser cobiçoso e torpe ganância. Te vê lá no 8, nem cobiçoso de torpe ganância. Isso é um requisito, por quê? Porque era o objetivo que essas pessoas faziam lá. O verdadeiro servo de Deus não ministra visando interesses pessoais. Antes, faz seu trabalho a fim de ajudar os outros a crescer na fé. A gente sai para evangelismo para fazer os outros crescerem na fé, não para a gente ganhar alguma coisa. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar um galardão. Já começou errado. A gente tem que fazer isso para ajudar os outros a crescer na fé, a trazer os outros, tirar os outros da imundícia. Mas por trás dessa ganância havia outro problema. A mente e a consciência deles haviam sido corrompidas. É isso que acontece quando alguém leva a vida dupla. Por fora impõe respeito, mas por dentro está se deteriorando. Ninguém pode servir a dois senhores. E graças ao seu amor ao dinheiro, esses enganadores ensinavam falsas doutrinas e levavam uma vida falsa. Como resultado, tinham consciência corrompida que não os acusava. Quem está corrompido não vê que está a mente já não acusa mais. Já acha que está fazendo tudo certo. E lá no versículo 15, é um daqueles versículos que os ignorantes tentam usar para defender suas práticas pecaminosas. A declaração todas as coisas são puras para os puros é usado muitas vezes como justificativa para todo tipo de pecado. Quem já viu o termo aqui, a beleza está nos olhos de quem vê? Todo mundo já deve ter escutado isso. O pecado está nos olhos de quem vê. Tem gente que usa assim. Então, quem enxerga o pecado no que eu estou lendo, no que eu estou assistindo, no que eu estou vendo, é porque o seu coração deve estar cheio de malícia. Afinal, todas as coisas são puras para os puros. E não. Não é isso que Paulo está ensinando. Se eu estou lendo aqui, se eu estou assistindo aqui um filme pornô, não, mas é coisa do seu olho, você está vendo isso aí. Só que Paulo, ele está refutando os ensinamentos dos legalistas com respeito aos alimentos. Ensinavam que as leis... O que eles faziam? Eles ensinavam que as leis alimentares judaicas ainda vigoravam para os cristãos. Os que ingerissem alimentos proibidos ficariam contaminados. Mas os que abstivessem de tais alimentos se tornariam mais santos. E é justamente o contrário que Paulo está falando assim, gente, não é isso do alimento. O argumento de Paulo não é esse aqui, é justamente o contrário, ele fala. Esses falsos mestres têm a mente e a consciência contaminada. Assim,
quando olham para esses alimentos, veem pecado, pois o pecado corrompeu sua visão. Então, quando ele fala puros para os puros, ele está falando disso, gente. Aqui sim, o pecado está nos olhos de quem vê, porque está falando aqui está falando dos alimentos que esse pessoal falaram. Gente, se você está vendo um pecado na carne do porco, o pecado está nos olhos de quem vê. Não são os alimentos que contaminam os mestres, e sim os mestres que contaminavam os alimentos. Era eles que falavam que eram impuros. Então, esse termo, puro para os puros, ele é usado para esse aspecto alimentar, que eram corrompidos para os judeus que viviam sob a lei. Esse princípio, porém, não deve se aplicar ao que sabermos ser mal. Então, se eu sei que é mal, é pecado. Ah, não pode ser uma desculpa. Não, pecado é só porque você está vendo como pecado. A diferença entre arte de bom gosto e pornografia, por exemplo, não está apenas nos olhos do observador. O verdadeiro artista não explora o corpo humano por torpe ganância. Os cristãos que se entregam às práticas eróticas pecaminosas e diz que são puras porque seu coração é puro, usa a palavra de Deus como desculpa para pecar. Então, a beleza dos olhos de quem vê, isso aqui Paulo está usando esse termo para os alimentos, não para o mal. O que é mal é mal. Aí, muitos cristãos usam esse texto para deturpar, para tentar justificar o seu pecado. Ou dizer que não está pecando. Não estou pecando não, porque isso aí é coisa do seu olho. Usavam a palavra de Deus como desculpa para pecar. Paulo aplica essa declaração, puro para os puros, para os alimentos. E devemos ser cuidadosos para não generalizar isso. Então ele fala quem são, quem eram, o que faziam e por que faziam. E ele termina aqui falando, explicando para Tito o que ele deveria fazer. O que você deve fazer? Ele não deveria ficar parado. Isso cabe para nós. Para Tito, para o presbítero, para os membros. Não deveria ficar parado, nem se calar, enquanto eles assumiam o controle. Em primeiro lugar, deveria exortá-los e convencê-los por meio da sã doutrina. A única arma eficaz contra as mentiras de Satanás é a verdade de Deus. Tito deveria calá-los e evitar que ensinassem e que espalhassem falsas doutrinas. Deveria repreendê-los severamente. Paulo dá o mesmo conselho a Timóteo em sua última carta. E lá ele fala, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por certo, o objetivo de Paulo era convencer esses mestres a torná-los sadios na fé. Ele fala isso lá no 13. Repreende-os severamente para que sejam sadios, que eles se convertam, vejam o erro e voltem à sã doutrina. Mas ao fazê-lo, também deveria proteger a igreja de seus ensinamentos falsos. A falsa doutrina é como um fermento. Infiltra-se sem que ninguém perceba. Cresce rapidamente e se espalha por toda parte. O melhor momento de atacar a falsa doutrina é quando esta ainda se encontra no início, antes de ter as chances de espalhar. Então, para concluirmos aqui, Paulo começa aqui o texto falando para a igreja. Ele está mostrando aqui a organização da igreja. Começando pelo presbítero, mas que estende as qualificações aos membros. Cada qualificação que nós vimos cabe a nós, a cada um de nós.
eles têm de organização de como devemos fazer. Gente, cristãos, a liderança total tem que ser essa. Então, cada um é líder em alguma coisa, seja em casa, seja na família, com os filhos, com o pai. Essas coisas são estendidas aos irmãos. E cada um de vocês não deve se calar os falsos mestres. Vocês devem pregar a palavra. São as 3 responsabilidades do cristão: pregar a palavra, estar qualificado e calar os falsos mestres. As 3 responsabilidades que Paulo dá a Tito e que Tito nos mostra, né? Isso deve ser a cada um de nós. Que coloquemos isso no nosso coração. Coloquemos a palavra, que preguemos a palavra. Temos feito muito disso e queremos intensificar ainda mais. Mas que isso não fique preso às rotinas da igreja. Nós tivemos a última escola bíblica, falando sobre o projeto Filipe, nós botamos um desafio de cada um arrumar o etíope, lembra? Filipe foi para o etíope explicar a palavra. Nós deixamos um desafio lá, para cada um de nós arrumarmos um etíope. Alguém para que nós possamos falar da palavra de Deus. Nós instrumentalizamos a igreja. Cada um tem um material para levar isso. Então é responsabilidade nossa de pregar a palavra. Arrume o etíope. Já arrumou? Vá atrás. Eu estou arrumando uma, ele está fugindo. Está difícil orar. Mas vamos dar certo. Mas a gente botou isso como um desafio. Começar janeiro já com etíope. Vamos atrás. Comece o seu ano já pegando a palavra. Isso é um bom ano para começar. Vamos falar, vou emagrecer, vou fazer isso aqui. Coloca uma missão, pregar a palavra. Esse ano eu vou pregar a palavra. Porque é minha responsabilidade. Qualificações, eu vou me qualificar. Se eu não estou qualificado, eu vou atrás da qualificação. E eu não vou deixar as pessoas ficarem falando besteira, heresias. Mas quando eu ouvir, eu vou repreender severamente, como Paulo fala. Mas também, em amor. Se é uma pessoa que a gente pode ganhar a Cristo, vamos fazer com elegância. Então que isso seja o nosso... Como é que chama isso? De começo de ano, que as pessoas fazem, né? Os propósitos. Propósitos de começo de ano, sejam esses os nossos propósitos. Seja esse. Vamos buscar mais, pregar mais a palavra, nos qualificar mais, não nos calar diante das heresias. Seja isso trabalhar no nosso coração. Para esse ano e para todos os anos. Começando de casa. Exato. Amém? Amém. Então é isso. Baixe as cabeças. Amado Pai, gratidão, Senhor. Porque o Senhor faz, Pai, tudo com extrema elegância, Pai, com extrema dedicação, Senhor. Conforme a Tua vontade, Pai, que ela é pura, que ela é verdadeira, Senhor. Ó Deus, sabemos que muitas coisas queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas o Senhor faz as coisas do seu jeito e que funcionam 100% das vezes. Ó Deus, que esse ensino, Pai, que o Senhor habilitou Paulo a ensinar Tito, faça, Pai, também que nos habilite, Pai, nos transforme o nosso viver, Pai, para estar andando conforme a Tua vontade. As Tuas qualificações, Senhor, as Tuas responsabilidades que o Senhor nos deixa a nós. Ó Deus, transforma o nosso viver para colocar isso em prática. Para que não seja um ensino, Pai, que entre por um ouvido e saia por outro. Temos meditado mais na palavra, Pai, pregada aqui, Senhor. Que continuemos, ó Pai, a meditar na palavra, para que usemos ela no nosso dia a dia, Pai, no nosso viver. E, ó Deus Santo, que possamos, ó Pai, estar agradando a Ti hoje e sempre. Que esse seja o nosso objetivo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Amém.